Olá, tudo bem? Vamos ao assunto de hoje, potência elétrica. Então, o que é a potência elétrica? A potência elétrica é algo muito importante, porque ela diz como que a energia está sendo utilizada, consumida ou gerada por algum dos instrumentos. Lógico que vamos falar da parte elétrica, mas a parte de potência, se você lembrar, você já viu potência lá com a parte, por exemplo, da mecânica, né? Potência, vou chamar aqui de P, ela é, por definição, a razão entre energia e tempo. Ou seja, né, se a gente falar do que vem a ser a potência de um resistor, seria a energia que aquele resistor consome durante um certo tempo. Se você falar da potência de um gerador, qual é a energia que ele gera em relação a um certo intervalo de tempo, tá? Mas para que a gente entenda como encaixa nessa potência, né, aquilo que a gente conhece da eletricidade, a gente tem que falar de algumas coisinhas. Então, primeiro, se a gente for falar da potência pela expressão, veja que energia, sistema internacional, a gente mede ele em joule. Tempo, a gente mede em segundos, né? Então, quer dizer que a unidade de potência é joule por segundo no sistema internacional. Joule por segundo, o que é o joule por segundo? Joule por segundo é a unidade chamada de watt. Então, quando você vai, né, por exemplo, fazer a compra de uma lâmpada, o que você olha lá? Eu quero saber qual é a potência dessa lâmpada. Quero uma lâmpada de LED, por exemplo, que é o que tem praticamente hoje nos mercados, né? Eu quero uma lâmpada que não precisa iluminar muito, 4 watts. Não, eu quero uma lâmpada para iluminar mais, 9 watts, 15 watts. Ou seja, ela está fornecendo uma quantidade de joules por segundo. Então, watt, tá? Agora, quando a gente trabalha com joule, não sei se você lembra, a gente já usou o conceito de energia no transporte da carga elétrica. Você se lembra disso? Que a diferença de potencial entre dois pontos A e B era exatamente a razão entre o trabalho que a força elétrica faz para pegar uma carga Q e levar de A até B, dividido pelo valor dessa carga. Então, aqui é a expressão que a gente consegue juntar lá com a potência. Por quê? Porque nós estamos falando de trabalho. O que era trabalho? Trabalho é uma medida da energia utilizada naquele processo. Então, a energia pode ser carga vezes a diferença de potencial. Então, isso nos diz que a potência, que é energia sobre tempo, essa energia pode ser calculada pela diferença de potencial vezes a carga transportada naquele intervalo de tempo. E isso faz com que a gente também volte numa outra característica importante de quando a gente definiu corrente elétrica. O que era corrente elétrica? Era a carga que fluía no elemento durante um certo intervalo de tempo. Carga, coulomb, tempo em segundos, dava corrente em ampere, né, coulombs por segundo. Então isso aqui representa a corrente elétrica aí. Então isso quer dizer para nós que a potência de um elemento elétrico pode ser calculada pela diferença de potencial aplicada nele vezes a corrente que percorre. Ou seja, essa expressão também permite que a gente faça a análise de que potência watt, vou colocar a cor aqui, watt, pode ser volt, que é a diferença de potencial, vezes ampere. Ok? Agora,
Uma outra maneira com que a gente usa essa expressão e usa bastante na parte de eletricidade é que já que você tem a potência como uma maneira de medir a energia, é uma maneira, porque eu preciso conhecer o tempo. Não adianta eu falar que aquele objeto é de 50 watts e que ele gasta mais do que um de 10 watts. Se você não usar o de 10 watts, ele não gasta nada. Se você não usar o de 50, ele não gasta nada. Então o tempo ele é importante também. Então quando a gente fizer a análise da energia, que ela é potência vezes tempo, como energia é potência vezes tempo, é comum a gente usar uma unidade um pouquinho diferente, que é assim. Como que eu uso tempo? Tempo, sistema internacional, segundos. Não, mas sistema usual. Eu uso algo durante alguns minutos, que no fim das contas, durante o mês, quer dizer que eu usei aquele objeto tantas horas, tá? Então, trabalhar com o tempo em hora, principalmente quando a gente pensar na energia gasta num mês, é uma unidade muito mais compatível do que falar quantos segundos que eu usei aquilo durante o mês, né? E aí a potência, você trabalhar com a potência, já que você tem um resultado, né, para o mês, você pensa às vezes não numa lâmpada especificamente, mas às vezes num chuveiro, num ferro elétrico que tem potência alta. Então você trabalhar com essa potência não em watt, mas em quilowatt. Quilowatt, por exemplo, um chuveiro a potência, chuveiro aqui de casa, é de 6.000 watts quilo. Então eu falo que essa potência é de 3 zerinhos, é quilo. Uma potência de 6 quilowatts. Tá? Então uma potência em quilowatt e um tempo em hora nos dá uma energia em quilowatt-hora. Essa unidade de quilowatt-hora é a unidade que vem na conta de luz, por exemplo. Não faz sentido, se eu vou pagar a conta por mês, eu querer saber quantos segundos que eu usei aquela energia, Então a gente trabalha em hora e também trabalha com o quilowatt. Essas duas combinações fazem que o resultado dê bem menor do que se você trabalhar com energia em joule. 3.600.000 vezes menor. Então, e isso, imagina que ao invés de você ter a sua conta de energia lá, 400 kWh, isso aí fosse um valor multiplicado por 3.600.000. Isso queria dizer que você teria um baita de um numerão para expressar energia, que muitas vezes nem o consumidor conseguiria ler aquilo, Falar, não sei nem exatamente quanto deu, tem um monte de zero, tem um monte de vírgula lá, um monte de numerinho, tá? Então, quilowatt-hora é uma maneira também da gente analisar a energia utilizada nos processos, beleza? Então agora vamos falar um pouquinho sobre como é a potência no caso de um resistor, tá? No caso de um resistor, veja que o resistor a gente já viu que você aplica uma diferença de potencial nele para ter uma corrente. Se você não colocar diferença de potencial, não tem corrente naquele resistor. Então como que eu calculo a potência do resistor? Se a potência é diferença de potencial vezes a corrente, lembre-se que o U, a diferença de potencial, a lei de Ohm diz que U igual a RI. Então no lugar do U, se eu colocar RI vezes I de novo, eu posso ter a potência como sendo R vezes I quadrado. Tá? Mas, o contrário, eu posso falar que o I é U sobre R. Se o I é U sobre R, no lugar do I é U sobre R, fica U vezes U. Então a potência também pode ser U ao quadrado sobre R. Quer dizer, eu tenho três expressões para calcular a potência para um resistor, sendo que essas três expressões na verdade são a mesma expressão, a expressão da potência para qualquer elemento elétrico, incluindo nela a primeira lei de Ohm, ok? Agora, com esse resultado, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar uma situação em particular.
Você vai fazer isso através do simulador. Então o que vai ser? Você coloque lá no simulador um gerador real. Que gerador real é esse? Que tem uma força eletromotriz E e que tem uma resistência interna R. Nesse gerador, você vai ligar a ele, nos terminais dele, um resistor. Quem é esse resistor? Esse resistor é isso aqui, ó. Você sabe o que representa isso? Essa simbologia num resistor quer dizer que aquele resistor ele é variável. Você pode controlar ele através de um botãozinho, um potenciômetro que a gente chama, tá? Então, você liga o seu gerador, nos terminais do gerador, um resistor. E aí você vai analisar qual que é a potência que esse gerador fornece para esse resistor. Qual é a potência que o gerador pode fornecer, ok? Fazendo o quê? Se para olhar a potência eu tenho que conhecer a tensão e a corrente, então você faz isso. Mede a tensão. Como é que mede a tensão? Liga um voltímetro aqui nos terminais, ó. Estamos falando em você usar lá o simulador, né? Então você liga um voltímetro, que você sabe a tensão naquele resistor. Num lugar lá do fio, coloca um amperímetro. Então, por exemplo, aqui, ó, coloco um amperímetro aqui. Se eu colocar aqui um amperímetro, eu vou saber qual é a corrente elétrica que está passando. Eu sei quem é essa corrente elétrica. Então, se eu sei a corrente que passa no resistor e eu sei a tensão do resistor, eu vou saber calcular a potência desse resistor, certo? E aí você vai fazer o seguinte, como esse resistor R aqui ele vai variar, você faz ele variar de 0 até um determinado valor. Então, por exemplo, né, o que você pode fazer? Você vai escolher o valor da força eletromotriz e da resistência interna, ou seja, você vai definir um gerador para você, para o seu trabalho, ok? Por exemplo, vou colocar assim, eu vou botar aqui força eletromotriz, um gerador de 50 volts. Resistência interna eu defino lá, por exemplo, 10 ohms. Esse é o gerador que eu defini. E aí eu faço essa resistência externa variar. Se você escolher um R de 10, por exemplo, faz com que esse R varie de 0 até uns 50 ohms. Tá? Ou seja, umas 5 vezes aquele valor lá. Então essa é a referência para todo mundo, ok? E aí, você colocando valores para o seu R, você vai saber qual é a tensão e qual é a corrente. Sabendo a tensão e a corrente, você calcula a potência. E aí você descreve num gráfico, ou você vai fazer no Excel ou num papel milimetrado, qual que é essa potência então em watts em função da resistência R1, que é essa aqui, ó, que você utilizou. Quando eu botei o R1 igual a 0, deu tanto de corrente, deu tanto de tensão. E assim por diante. Você vai obtendo os pontos, anota ele aqui e faz esse gráfico e vê qual é a conclusão. O importante é você, olhando no gráfico, descrever também na tarefa qual é a conclusão que você está chegando olhando para esse gráfico. Essa conclusão tem um resultado lógico, matemático. Dá para a gente tirar das equações e isso eu mostro depois, ok? Então é isso aí, tarefa definida, um abraço.